Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Leandro Vilela de Azevedo aqui, historiador, mestre e doutor em História Social pela USP. Primeiro, gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram nessa última semana no canal. A gente teve um aumento de 35% do total de inscritos, o que demonstra que o pessoal está valorizando aí os vídeos bem focados na área de mundo em pandemia, comparando a outras epidemias e pandemias mundiais. Mas o vídeo de hoje, ele não tem esse tema. Muitas pessoas que viram aí o último vídeo falando sobre as transformações esperadas no mundo pós-epidemia, me pediram para fazer um vídeo com relação à crise de 29 e as transformações no mundo causadas por uma crise econômica, não por uma crise sanitária, alguma coisa assim, né, de doenças. O que faz sentido, porque no mundo de hoje, né, a gente, no Brasil especialmente, está tendo aí uma discussão muito grande sobre os impactos da epidemia versus o impacto da crise econômica. Não é de se esperar, nossa bolsa caiu mais de 50%. Não foi uma coisa apenas no Brasil, né? A gente teve quedas gigantes de bolsa em outros países, embora a nossa foi mais forte do que outros, até do que a Itália. Então, é uma situação complexa econômica atual também. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o mundo se recuperando pós-crise de 29, eu acho que, acima de tudo, eu preciso explicar, para quem não souber, né, quem souber pode dar uma puladinha nessa primeira parte do vídeo, mas eu preciso explicar sobre o que foi a crise de 29 e sobre como estava a economia e a sociedade no mundo nessa década de 20, né, finalizando aí com 29. Qual que é a situação? A gente tem, a década de 20, um mundo se recuperando pós-Primeira Guerra Mundial, pós-pandemia de gripe espanhola. Então foi uma década de crescimento econômico muito forte, muito poderoso. Em especial, essa década viu um modelo econômico conseguir muita força, que foi o modelo econômico regido pelos Estados Unidos e pela Bolsa de Nova York através da venda de ações em bolsa de valores, em especial essa de Nova York. Para explicar muito resumidamente essa parte de bolsa de valores, a ideia é mais ou menos assim. A gente tinha um mundo onde a grande maior parte das empresas tinham sido destruídas, ou foram à falência, ou as próprias fábricas, as próprias construções foram destruídas pelos anos da Guerra Mundial. Então o mundo estava em um momento de uma crise extrema, né, e precisava se recuperar. E aí os Estados Unidos se aproveitaram de algo que já existia, que eram as bolsas de valores, né, e se aproveitaram disso, que era uma coisa que Londres já tinha criado, já existia a Bolsa de Londres, para mudar um pouquinho a lógica do que era vendido. Normalmente nessas bolsas eram vendidos commodities. O que são isso? Produtos que não são estragados com facilidade, que são de fácil venda, são desejados mundialmente falando. Então coisas como petróleo, ouro, prata, ferro, aço, atualmente alumínio, café, soja e assim por diante. Tá? O que acontece? O que começa a ser considerado uma nova forma de venda e vai dar muito certo no começo foi a venda de ações. Ações, em teoria, seriam uma parte da empresa que está sendo colocada à venda. Então a empresa precisa de um dinheiro para fazer um investimento e aí ela vende ali 10% da empresa para conseguir dinheiro para investir e com isso crescer e ter muito mais lucro do que teria se não tivesse criado aí esses sócios a mais com a venda de 10% da empresa. Só que isso é uma lógica irreal sobre as ações. Isso porque existem dois tipos de ações. Existem as chamadas ações ordinárias, que são essas, onde você compra realmente uma parte da empresa, você tem direito a voto em conselho, você tem direito... você realmente de alguma forma, um dono da empresa. Se alguém comprar mais de 50% das ações ordinárias de uma empresa, a pessoa passa a ter poder de controle sobre essa empresa, né? Mas não é isso. A grande coisa do comércio de ações são chamadas ações preferenciais, que apesar do nome, elas não dão direito nenhum. Simplesmente elas são como se fosse uma espécie de dinheiro que a empresa pode emitir. Como assim? Uma empresa precisa lá dos seus, vamos supor, $100 mil para fazer algum investimento.
ela coloca essas ações preferenciais, que óbvio vão dar direito a uma parcela do lucro da empresa sendo dividido por quem comprar, e vendem aí a $1 cada ação. As pessoas compram essas ações, a empresa consegue o dinheiro, ela cresce, e aí ela para de vender ações. A partir da hora que ela parou de vender ações, já que ela não precisa mais de dinheiro, se você quer uma ação dessa empresa, você tem que comprar das pessoas que já tinham comprado antes. E com isso as ações valorizam. Realmente houve momentos na história, não só na década de 20, mas também agora mais recente, com as novas empresas de internet surgindo, onde pessoas que compraram ações a valores mínimos acabaram ganhando muito dinheiro, fizeram verdadeiras fortunas com a valorização dessas empresas. Empresas como Microsoft, como Facebook, como Google, Yahoo e assim por diante, a Amazon. O que acontece? Esse mesmo modelo, onde pessoas podiam ganhar muito dinheiro em ações, e isso ajudava a juntar dinheiro para projetos que as pessoas acreditavam, isso funcionou muito bem na década de 20. Então vamos supor, Berlim estava destruída pela guerra. E aí alguém que fosse abrir uma sapataria, de repente seria a única sapataria que existiria em Berlim. Talvez a única da Alemanha. Então a pessoa vendia ações, com isso conseguia criar fábricas lá. Essa fábrica não tinha concorrência, conseguia ter uma venda absurdamente grande, ganhava fama, essas ações supervalorizavam, quem comprou ações dessa empresa ganhava muito dinheiro, e no final das contas esse dinheiro era investido em comprar novas ações de novas empresas e assim o mercado ia se impulsionando. Cria-se uma espécie de euforia pela facilidade ou possibilidade de enriquecimento, com a ideia de que qualquer um que tivesse uma boa ideia, mesmo não tendo dinheiro, conseguiria se enriquecer. Vai ganhar aí fama um senhor chamado Rockefeller, que teoricamente era um mendigo, que ganhou ali os seus 5 centavos para comprar uma maçã, e aí pegou, olhou para a maçã, que custava 5 centavos, e decidiu que ao invés de comer a maçã, ele ia lustrar, deixar a maçã bem bonitinha e conseguir vender a maçã dele por 10 centavos. E aí ele pegou esses 10 centavos, comprou 2 maçãs, lustrou elas bem bonitinhas e conseguiu vender e chegou a ter 20 centavos. No fim da semana ele tinha uma banquinha de maçãs. E aí com isso abriu empresas, conseguiu recolher dinheiro com ações e em poucos anos era o homem mais rico dos Estados Unidos. Essa história é meio uma lenda, tá? Não vou perder tempo nela aqui, tem várias partes não contadas aí da história, mas ela criou um modelo que recebeu o apelido de American Way of Life, modo de viver americano, onde era possível as pessoas realizarem os seus sonhos de consumo através do trabalho, sim, ou através de boas ideias, de bons investimentos, a ideia do tal do empreendedorismo. E isso funcionou muito bem por uma década. Acontece que o mercado de ações ele tem um problema muito grave que acaba gerando crises cíclicas. E a de 29 vai ter proporções inimagináveis. Imagina que uma dessas grandes empresas vá à falência. Não vou nem entrar aqui tanto no motivo do porquê que essa empresa vai entrar à falência, mas não é tão difícil da gente imaginar. Pensa assim, quando aquela primeira sapataria que eu citei agora aqui abriu, ela era a única sapataria de Berlim. Imagina que depois de 10 anos vai começar a ter concorrência, vai começar a ser mais difícil o mercado, né? E conforme essa competição vai ficando muito maior, muito mais empresas querendo vender do que interesse de pessoas por comprarem, isso vai facilitar que algumas dessas vão à falência e imagine que uma grande vá à falência. Todo mundo que tem ações dessa empresa, de repente, todo o dinheiro que tinha sido investido naquelas ações, o dinheiro desaparece. Nossa, mas desaparece. É um negócio triste, complicado, mas é verdade. Eu tenho, na minha própria família, meu avô, ele tinha ações de um banco, que foi um banco chamado Banco Nacional, que foi à falência no Brasil, acho que na década de 80, e ele tinha lá guardado papéis desse banco, mostrando, olha só, eu tenho ações, mas o banco não existe. Ou seja, você nunca vai vender aquilo não vai ter valor nenhum, fica de recordação. Hoje em dia as ações nem papel tem, né? Elas são um número. Então, se a empresa for à falência, você perdeu aquele dinheiro. Então, imaginando lá em 29, de repente uma grande empresa dessa vai à falência e muita gente desaparece do nada o dinheiro quando essa empresa vai à falência. E aí essas empresas precisam de dinheiro para poder para ter o seu capital de giro, para poder pagar os funcionários, para poder pagar fornecedores. E se elas precisam de dinheiro e
uma boa parte do dinheiro que elas tinham desapareceu, porque empresas tinham ações de outras empresas também. Então, aquela empresa que elas tinham investido por último agora faliu, aquele dinheiro desapareceu. Como que ela vai conseguir dinheiro? Ela tem duas formas. Uma, cria mais ações para vender. E dessas ações preferenciais, uma coisa muito interessante é que você pode inventar essas ações, inventar lotes de ações novos para vender. Você não tem um limite máximo de 100% igual às ordinárias. Ou você saca dinheiro do banco para poder ter capital de giro. Só que essas duas coisas podem ser muito prejudiciais se todo mundo vai fazer ao mesmo tempo. Então imagina, você quer vender um número muito grande de ações da sua empresa e tem que ser rápido porque você precisa ter dinheiro ali aquela semana para pagar o seu fornecedor ou os seus funcionários. O que acontece? Você vai colocar suas ações à venda por um valor bem menor do que elas estavam sendo vendidas no mercado, para conseguir fazer aquilo vender rápido. O problema é que isso vai fazer o valor das suas ações caírem. E com o valor das suas ações caindo, todo mundo vai entrar em desespero e querer vender logo as suas ações, porque tem medo que a sua seja a segunda empresa que vá à falência. E com todo mundo vendendo as suas ações cada vez mais baixo para querer se livrar, ninguém quer comprar elas. E de repente, a bolsa desaba. Todas as empresas começam a querer vender ações desesperadoramente. Imagina que tinha uma outra empresa que a princípio tinha dinheiro suficiente. Aí parte do dinheiro dela estava investido em ações daquela primeira empresa que faliu. Parte do dinheiro estava investido naquela que tentou vender as ações baratinho para arrecadar dinheiro. Ou seja, se você tinha $1 milhão em ações, esse $1 milhão na empresa que faliu desapareceu. O seu $1 milhão que você tinha naquela que vendeu ações baratinhas, agora é só $100 mil. E todo mundo percebe que precisava vender logo aquelas ações, desesperadoramente logo. Porque quanto mais tempo demorasse, mais as ações caíam. E aí, muitas empresas vão indo à falência, porque não conseguem mais pagar os seus fornecedores, seus funcionários, não conseguem mais pagar nada. E aí as pessoas começam a ter como única opção realmente tirar dinheiro dos bancos. Só que se todo mundo tira dinheiro dos bancos, o banco vai à falência. E quando bancos começam a ir à falência, ninguém mais acredita no sistema bancário. O pessoal em desespero, todos querem sacar dinheiro do banco, porque não sabem quando o seu próprio banco pode ir à falência. E se o banco que você tem o seu dinheiro depositado for à falência, aquele dinheiro desaparece. Então, de repente, em pouquíssimo tempo, a gente tinha um número absurdo de empresas falindo, de bancos falindo, de pessoas desesperadas, pessoas desempregadas, pessoas que trabalharam, mas não tinham como receber o seu salário, pessoas que tinham dinheiro guardado, mas os bancos desapareceram, então o dinheiro que estava investido nos bancos desapareceram. Então, a não ser as pessoas que tivessem, sei lá, ou a sua própria fazenda ali de produção própria, ou talvez dinheiro guardado no colchão, coisa que, óbvio, nunca tinha sido aconselhado, a pessoa, de repente, está numa crise que ela nunca imaginava. De repente, 3 meses antes, ela tinha garantia de vida dela pelo resto da vida. E agora ela não tem mais nada. Isso vai criar uma crise sem precedentes na história. E é uma crise diferente do que a Primeira Guerra Mundial, que foi causada por mortes, destruição, bombas, bombardeios. É uma crise diferente das crises causadas por epidemias, porque não está tendo um monte de pessoas morrendo por algum vírus e etc. É uma crise completamente diferente porque as fábricas estão lá. Os campos estão lá para serem plantados. Os produtos estão lá prontos. As casas continuam existindo para as pessoas morarem. Não vem um bombardeiro destruir, as pessoas não têm mais onde morar. As casas estão lá. A questão é que as pessoas não têm mais o direito de morar naquela casa. Por quê? Porque no final das contas, a pessoa devia dinheiro, o banco foi lá e aquela casa que estava hipotecada, o banco pegou trocentas casas, não conseguiu vender nenhuma daquelas casas, porque todo mundo estava sem dinheiro. O banco foi à falência, então aquelas casas são de um banco que foi à falência e as pessoas não podem morar até se regulamentar e se descobrir como vai resolver a situação. As pessoas perdem moradia, perdem emprego, não tem comida. E aquilo gerou cenas que são assustadoras. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo link para um conjunto de imagens. Mas assim, a gente tem umas cenas absurdas. Por exemplo, a gente tem pessoas vendendo seus filhos. A gente tem grandes favelas que foram criadas próximas às cidades consideradas riquíssimas lá nos Estados Unidos.
e a gente olha as fotos, parece tipo favela de país super pobre, em desenvolvimento e tudo mais, mas você vai ver, são locais que eram considerados o pico do crescimento econômico nos Estados Unidos na época. E isso vai se espalhar por todo mundo. Por quê? Porque as empresas que foram criadas pós Primeira Guerra Mundial, em geral, elas eram empresas multinacionais. Então, eram pessoas investindo na bolsa em empresas de todo mundo. E quando isso vai indo à falência, isso desaba a economia de todo mundo. Tirando o próprio comércio internacional. Então, por exemplo, o Brasil, na época, ele era grande produtor de café. E quem consegue vender café numa situação de crise absurdamente mundial dessa? Então, a crise de 29 vai abalar tudo. E aí a gente vai para o foco do vídeo, né? Que é, e como o mundo se recupera dessa crise? E aí, muita gente que hoje em dia prega o tal do liberalismo econômico pode ficar desagradado desse vídeo, mas realmente esse foi o grande momento de crise desse modelo liberal. Como assim? Acreditava-se, né, e os Estados Unidos teve aí um tempo muito forte para conseguir pregar isso, que a melhor forma de você gerenciar a sua economia é simplesmente deixar ela lá. O governo não ter nenhum tipo de intervenção econômica e as próprias empresas e trabalhadores, eles pouco a pouco iriam se regular naturalmente. Eles chamam aí de a mão invisível do mercado, conseguiria regular essa sociedade para que ela crescesse rápido. E essa propaganda funcionou muito bem na década de 20. Mas quando chegou na crise de 29, percebeu-se que não funcionava bem assim. Além da crise estar sendo absurda, essa crise deu muita força a alguns movimentos que ganharam muito com isso. Por um lado, na União Soviética, a União Soviética ficou imune à crise. Por quê? Porque ela não era um país capitalista. E aí, com isso, o comunismo, o socialismo comunista, ele vai crescer com muita velocidade. Ele vai ganhar muitos adeptos, vai ganhar muitos partidos apoiando isso com muita força em muitos locais do mundo. E, óbvio, isso vai deixar os capitalistas em desespero. E para piorar ainda mais a situação, muito mais, na verdade, essa crise vai impulsionar movimentos na Europa, em especial, chamados totalitários, conseguindo colocar no poder pessoas que eram completamente em favor de ditadura, de tortura, e que se aproveitam da situação para ganhar o povo do seu lado, prometendo leis trabalhistas, prometendo que iria conseguir regulamentar a economia de um modo que acabasse com o desemprego, acabasse com a crise. Que pessoas são essas aí que entram no poder? Eu estou falando aqui de Franco na Espanha, estou falando de Salazar em Portugal e estou falando especialmente de Hitler na Alemanha. O Mussolini, ele já tinha conseguido entrar no poder um pouco antes, mas com certeza a crise de 29 demonstrou que o modelo dele, de totalitarismo, crescia muito diante dessa crise. Por quê? Porque ele tem uma economia que não é livre mercado, mas ela é muito mais pautada pelo governo totalitário dele, e isso mantém as fábricas funcionando, mantém a economia funcionando, independente da questão financeira ou não. Chegando a absurdos, como a gente viu, da Alemanha, que vai se utilizar, inclusive, de mão de obra escrava, semi-escrava na época dos guetos e escrava mesmo na época dos campos de concentração. O que acontece? Para impedir que isso se espalhasse por praticamente todo o mundo, criou-se uma nova forma de se pensar aquele liberalismo econômico. Uma coisa que eles chamaram de New Deal, novo acordo. O que foi esse novo acordo? A ideia de que o governo não poderia simplesmente se eximir de qualquer tipo de intervenção econômica, mas que era necessário, sim, por mais que um governo quisesse ser capitalista, por mais que um governo pudesse acreditar, entre aspas, no liberalismo, mas aquele liberalismo antigo não funcionaria. Era necessário uma nova forma de se pensar isso, esse novo acordo, esse New Deal. E o que significava? O governo precisava ter leis trabalhistas, regulamentar o salário mínimo, regulamentar como que as empresas poderiam agir ou não com seus funcionários, regulamentar a bolsa de valores. Agora, quando explodiu aí a situação do corona, não sei quem acompanhou dia a dia a bolsa, mas a Bovespa, por exemplo, ela cai 10% ali em uma hora, menos de uma hora às vezes. O
que acontece? Caiu 10%, o pregão eletrônico fecha automaticamente. Por quê? Justamente para impedir que a bolsa quebre de uma vezada só. Aí no dia seguinte abre, o pessoal começa em desespero querer vender as ações, o pregão fecha de novo. Às vezes a bolsa fica fechada dias, até uma semana, justamente para tentar impedir uma queda muito brusca de uma vezada só e ver se o pessoal se acalma, para poder separar o que é a crise da euforia, do desespero, né? E o que realmente seria uma crise que se manteria aí, por mais que você demorasse para abrir a bolsa de novo. Ou, por exemplo, a ideia de que o governo deveria intervir em bancos que estavam indo à falência. Então, se uma grande empresa vai à falência, ela não simplesmente deixa de existir, mas o governo assume o controle dela, assume as dívidas dela, e de alguma forma a gente tem um período que seria o de recuperação fiscal. O governo tentando controlar aquela empresa, tentando negociar com os seus devedores. Depois, ou essa empresa vai a leilão, ou ela fica sob controle do governo, mas de modo que os funcionários não deixassem de receber, que a produção não deixasse de acontecer. E esse tipo de intervenção pode durar até 5 anos. Então, com esses tipos de ações, se tentava impedir uma nova crise de 29. E levou um tempo, né? Porque esse modelo de intervenção estatal, em que vai permitir que, para fazer a economia girar, o governo emita mais dinheiro, o governo emita títulos de dívida pública. O que seria isso? O governo vai vender ações do governo, entre aspas. Ele vai vender promessa de que vai pagar aquele dinheiro dali a 20 anos. E aí é óbvio, né? Se ele vende um papel que vai valer $200 no futuro, ele vende agora por 50. E aí você sabe que dali a 20 anos você pode trocar aquele papel por $200. E aí muita gente também vai acreditar, né? Afinal, puxa, é o governo americano. E até hoje o governo vende esses títulos de dívida pública. Muitas vezes, quando chega no final desse período de 20 anos, o governo inventa novos títulos de dívida pública para ter dinheiro para pagar aqueles outros. E aí com isso a economia vai indo, a dívida pública vai aumentando. A gente tem os Estados Unidos hoje em dia como o país que tem a maior dívida pública do mundo. Eu sei que pode parecer muito estranho, né? Porque o país que tem o maior PIB também tem a maior dívida pública. Mas é um fato, basta dar uma pesquisadinha aí que vocês vão encontrar isso. E com isso a gente tem esse novo modelo, um modelo de CLT, de leis trabalhistas. Por quê? Se os patrões, os donos de empresa, conseguem se enriquecer extremamente, de modo que o lucro, a riqueza esteja concentrada só nas mãos deles, eles próprios entram em crise. Por quê? Porque o dinheiro deles vem da venda de produtos, vem do controle de comércio, vem de receber aluguéis. Mas se a população está tão empobrecida ao ponto de não conseguir comprar produtos, de não conseguir pagar os aluguéis, e essa população são trabalhadores das próprias empresas deles, né? Se imaginarmos aí como classe social e não como uma empresa específica, a gente tem que ver que para a economia continuar funcionando, continuar girando nesse modelo capitalista, é necessário um meio termo. É necessário que você nunca tenha um empobrecimento tão grande do povo ao ponto deles não conseguirem consumir. E aí, não consumindo, isso geraria a crise dos próprios donos das empresas e tudo mais. E muitas vezes, donos de empresa individualmente não conseguem ter essa noção. Fácil de se perceber isso olhando para donos de empresa no Brasil hoje em dia. Não todos, né? Mas alguns aí que têm o seu hábito de ameaçar funcionários, se não pensarem igual, se não votarem igual, se não agirem da forma como eles desejam. E toda a questão de subcontratação e tudo mais. Então, assim, a forma como a gente gerencia a economia brasileira hoje pode ser extremamente complicada. Hoje em dia, existe sim no mundo, ou talvez existia antes do corona, porque agora eu não sei como vai ficar, mas existe sim no mundo um crescimento do neoliberalismo. Só que o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o liberalismo econômico que entende, que compreende a necessidade de estabelecer esses padrões mínimos, de estabelecer a renda mínima, de estabelecer uma qualidade de vida relativamente decente para o seu povo. E é um mundo capitalista. A gente tem aí todo o funcionamento da Europa, países nórdicos, muitos locais onde o capitalismo trouxe, sim, crescimento econômico, não somente para os donos das empresas, mas para o povo em geral. Acontece que, em muitos países, como o Brasil,
entende-se muitas vezes, esses que se dizem neoliberais, estão, na verdade, querendo pregar o liberalismo econômico lá dos séculos anteriores, que era comum lá no século XVIII, XIX e começo do século XX, até a crise de 29. E que, por sua vez, já provou-se que não daria certo, né? O neoliberalismo tem algum sentido, mas o liberalismo sozinho e puro, que seria o Estado não intervindo em nada, que seria acabar com as leis trabalhistas e tudo mais, isso já deu catástrofe muito feia em outros momentos. E aí acaba abrindo espaço para extremismo, acaba abrindo espaço para crise, acaba abrindo espaço para ditaduras militares, acaba abrindo espaço para revoluções, para revoltas, para guerras civis. Então, assim, não é um clima que mesmo as pessoas que querem aí focar somente na economia vão ficar contentes de ver o país andando por esse lado. É preciso estabelecer um meio termo para que esse sistema funcione. Por isso é preciso, sim, de acordo com a ideia do New Deal e a recuperação pós-crise de 29, que o governo tenha essa interferência, sim. E aí, de forma gradual, o mundo meio que foi se recuperando. Mas aí criou-se, né, praticamente 3 grupos. O grupo das ditaduras totalitárias, que apareceram lá na Europa, mas tinham semelhanças muito grandes com outras em outros locais, como a do Vargas aqui no Brasil. A gente tem um mundo que é o mundo democrático, que conseguiu estabilizar através do New Deal ou de políticas muito semelhantes, conseguiu estabilizar a sua economia. E a gente tinha um mundo socialista comunista da União Soviética, e que ganhava muitos adeptos em outros países com partidos comunistas, querendo estabelecer isso nos seus locais também. E a crise de 29 deu força a isso. E como que vai se resolver, então, esses 3 modelos conflitantes? Com a Segunda Guerra Mundial. Esses totalitarismos do Hitler, Mussolini, etc., vão criar uma guerra. Os outros 2 lados vão se unir contra ele. Então a gente tem a União Soviética se unindo a Estados Unidos, França, Inglaterra. Estados Unidos entra depois na guerra, né? Mas de qualquer forma ele vai fazer parte do grupo de aliados para vencerem e derrotarem esses governos totalitaristas aí centrados na figura do Hitler. Não todos vão cair, vai continuar o totalitarismo da Espanha, de Portugal, mesmo pós Segunda Guerra Mundial, mas o modelo vai entrar em declínio. E aí, realmente, a gente vai entrar em outra disputa, que era a disputa do modelo capitalista americano contra o modelo socialista soviético, que, por sua vez, vai se expandir muito pós-Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai acabar entrando na Guerra Fria. Depois, sim, da Guerra Fria já sairia muito da crise de 29. Mas, entre esses 3 modelos, né, que superaram a crise, o modelo socialista soviético, que a crise nem chegou, mas tem lá os seus outros problemas. O modelo ditatorial, que na verdade resolveu a crise entre aspas, porque resolveu a crise para uns enquanto gerou situações muito piores do que a crise para outros, como os guetos e campos de concentração. E o modelo do New Deal, que tentou aí colocar o governo intervindo na economia de forma a tentar fazer essa economia funcionar com situações básicas, controlando os setores considerados principais da economia e controlando essa questão de não haver um empobrecimento muito grande da população, percebendo que quanto mais a população tiver melhores condições econômicas, quanto os salários forem melhores, isso não vai gerar o empobrecimento dos donos da empresa ou o enfraquecimento das empresas, pelo contrário, porque isso vai gerar mais gente com dinheiro para consumir mais. E aí mais gente com dinheiro para consumir mais vai acabar trazendo mais lucro para as próprias empresas, e isso vai um ciclo de crescimento, e que vai ser um modelo que vai funcionar, mas que vai sempre entrar em crise cíclica. Sempre acontece algum determinado momento onde a bolsa estoura de novo, onde essa riqueza vai se concentrando com muita força em um grupo, e isso acaba gerando dificuldades de consumo, a produção acaba sendo maior do que a capacidade de consumo. Isso vai gerar problemas, por exemplo, em questões ecológicas, porque esse foco da vida das pessoas baseadas no consumo acaba gerando muito lixo, porque você produz muito mais do que precisa, você convence as pessoas a se descartarem de coisas que teoricamente não precisariam se descartar,
para a gente ter aquisição de novas coisas, e isso acaba gerando problema de descarte de lixo, problemas de ecologia, por exemplo, as ilhas de plástico que a gente tem no oceano hoje em dia e etc. Né? Acho que resumidamente seria isso.